os olhos e nada enxergava, conduzido pela mão, a ele conduziram a Damasco, certo? Então, automaticamente, depois daquele contato com Cristo de uma forma direta, Paulo agora cai, e ao ser levantado, Paulo começa a observar que ele não via mais. Ele está completamente cego, indefeso. O homem que respirava ameaça, entendeu? Que respirava ódio, destruição, agora está indefeso. Esse conduzindo pelas mãos. E a ele introduziram em Damasco, na cidade. Nesse momento, Jesus já tinha dado todo o interesse para onde ele ia. Provavelmente sim, entendeu? Porque a gente viu que Porque o que o texto aqui dá a entender é isso, que quando eles pegam ele e conduzem ele já para Damasco, né? Introduzindo a Damasco. só porque precisa entender que isso aí é um relato de Lucas do que aconteceu. Lucas está relatando o que houve no caminho. Então, se Lucas disser, que antes dele ser entronizado em Damasco, Jesus deu o endereço, não está errado. Se Lucas também disser que foi depois ao chegar em Damasco, tá certo? Que Jesus deu o endereço, Lucas também não está errado. Lucas está relatando um acontecimento baseado em documentos que ele obteve da época. É por isso que é necessário, quando pregar no texto do capítulo 9, da conversão de Atos dos Apóstolos, Não pode falar. aí é interessante você fazer o quê? Você lê o relato de Lucas, do acontecimento, e lê o relato do próprio Paulo, porque há dois relatos. O relato de Lucas, da conversão, e é o relato do próprio Paulo, que vivenciou na pele, tá certo? Todo o drama, entendeu? O acontecimento. Então, o relato de Paulo, ele é mais apurado que o relato de Lucas. Lucas, ele relatou aquilo que ele ouviu. Lucas estava lá? Ok? Provavelmente, precisa entender que... Então, essa variedade do livro de Atos, essas três mensagens que ele bota, porque o livro de Atos, a gente percebe que ele resiste 3 vezes esse acontecimento. E dessas 3 vezes que ele resiste, tem essa variedade, no caso. Ele conta aí no capítulo 9 essa história. Já no outro, ele já conta de forma diferente. Relato dele mesmo. Relato dele mesmo. E vai ter... Observe que no relato de Lucas diz que Paulo, que antes era chamado de Saulo, devido à sua dupla cidadania, ele ameaçava. Relato de Lucas, ele não enfatiza de fato que Paulo matava. Ele usa uma expressão que ameaçava. Que a gente aprendeu semana passada que no grego é assassinar. Mas a visão dele aí não foi em relação à forma que ele quis passar para o povo ou não? Não é bem, porque eu acredito, mas nem isso. Eu acredito que Lucas, observe, e quem vai narrar também novamente o acontecimento dito pelo Paulo é o próprio Lucas. Lucas, ele é o historiador do Novo Testamento. O livro de Atos é o livro, tá certo, histórico aqui do Novo Testamento. Então, observe que o próprio Lucas depois vai ouvir o relato da boca do próprio Paulo e vai registrar. E no outro relato que ele vai ouvir do próprio Paulo, Paulo vai dizer em um dos relatos: eu matei. É isso que eu quero dizer, porque o texto diz aqui. Entendeu? Diz assim: persegui esse caminho até a morte. Até a morte. A fúria de Paulo era tão grande. E a história diz que, observe que Damasco estava fora da jurisdição de Paulo. Pode estudar, tá certo? A história da vida de Paulo. Damasco longe da estava região, longe da região e fora da jurisdição da
sinagoga. Só que a fúria dele, o zelo desenfreado pelo judaísmo, pela Torá, era tão estarrecedor que ele queria a todo custo matar quem quer que fosse. Se fosse necessário ali para um outro país para matar o povo de Deus. Como homem como mulher. E crianças, até crianças. A ideia aí é que ele foi perseguir os que tinham fugido lá de Jerusalém, né? De Jerusalém. Só que a visão de Paulo, quando ele chega em Damasco, era não só pegar os que fugiam, mas também os que faziam e moravam lá. E veja só, é estratégia. Olha, Paulo, ele é um estrategista. É uma mente. Veja só, a história diz que o apóstolo Paulo é uma das mentes mais brilhantes que houve no mundo antigo. Entendeu? Estudiosos separam dentre filósofos, historiadores antigos, que separam sementes que é brilhante da história. Houve uma retrospectiva das sementes mais brilhantes do mundo antigo, Paulo está entre elas. Entendeu? Era um estrategista. Observe aqui, veja só. Olha, em Damasco, em igreja em Damasco, provavelmente o livro Quem Aqui na Bíblia diz que aqui existia em Damasco uma igreja. Entendeu? Quando ele recebe a orientação de Jesus, Jesus mandou ele para a casa de quem? De Judas. Tudo nos leva a crer que Judas, não Ananias, que Judas, ele provavelmente era o líder daquela igreja. Tudo nos leva a crer que existia uma igreja na casa de Judas. Por quê? Devido à perseguição do império, as pessoas se reuniam nas casas, nos montes, nos vilarejos, até dentro de catacumbas, sepulcros. O povo se reunia, tá certo? Para fazer os cultos. A igreja hoje, como instituição, ela existe devido a uma necessidade. Houve o crescimento do evangelho, porque o período que o evangelho mais cresceu foi no momento da perseguição e sofrimento. Pode observar. A igreja, ela vai crescer até resultar de uma forma assustadora, principalmente quando começar as perseguições. Porque muita gente vai se dobrar ao sistema, mas muita gente com a perseguição e com o medo do juízo, porque conhece a palavra, vai ser ajustado. Porque existem dois tipos de pessoas no reino espiritual: aqueles que se aproximam de Jesus, de Deus, do seu propósito na pressão, e aqueles que se afastam, que se entregam. Então, observe que esse indivíduo, Saulo, ele era um assassino, esse cara. Entendeu? É por isso que eu acredito, não posso dizer de forma cabal, tá certo? E de forma assim contundente, que o espinho na carne de Paulo tinha algo a ver com sua morte. Mas eu acredito que o espinho na carne de Paulo, tá certo? Era um pesar na sua consciência devido a todas as atrocidades que ele fez. Observe que o texto vai dizer que ele diz que na morte de Estevão ele consentiu. Consentiu ali no original é assinar. Pode pesquisar, a história vai dizer que ele tem autorização dada pelo Sinédrio de dizer assim: olha, esse cara vai morrer. Ele vai morrer ou não? Vai sim, eu vou assinar aqui, ó. Eu, Paulo, estou assinando, decretando que ele vai morrer. Então ele assinava, ele consentiu. Pegar o Estevão, tá certo? Botar o Estevão para fora e lá, Paulo se mata com ele. Ele foi o cara que disse, que ele consentiu, ele foi o camarada que deu a autorização para ele ser apedrejado. Você vai ver isso no texto original, você não vê isso no próprio texto. Pode pesquisar, quem tem um intermediário, já pode intermediário grego, pode pesquisar que na morte de Estevão, consentir é dar autorização. Ele, Saulo, ele tinha a autorização dada pelo Sinédrio de mandar matar, literalmente. Ninguém matava sem a autorização dele. Entendeu?
entendeu?